Então, ao invés de eu ter E inversamente proporcional a R, eu vou ter E diretamente proporcional a G. Para quê? Só para eu ter uma relação diretamente proporcional. O que acontece quando eu tenho uma relação inversa no gráfico? Relação inversamente proporcional em um gráfico. Como é que é o gráfico de uma relação inversa? Um aumenta. Assim. Quando esse aumenta, esse reduz. Então, eu vou aumentando esse, eu vou reduzindo esse. Como é que é o gráfico de uma relação diretamente proporcional? Assim. Então eu mudei para isso. Para não ter um gráfico assim e ter um gráfico assim. Então eu fiz a mudança da base R para a base G. O 1146 saiu aqui da fórmula, não saiu do acaso. Okay? Como R e G são, entre aspas, a mesma coisa, porque se eu tenho um, eu tenho outro. Tem a fórmula aqui, ó, é uma relação, a relação é inversa, mas a relação a maneira é direta de sair de um para o outro. Se eu tiver o G, automaticamente eu descobri o R. Se eu tiver o R, automaticamente eu descobri o G. Então eu troquei 6 por meia dúzia. Eu troquei uma relação inversa para uma relação direta. Só para isso eu mexi aqui. Bom, se eu lembrar aqui, ó, que V ao quadrado é constante, não mudo, é a velocidade de projeto. G é gravidade, não mudo. Então isso é constante, isso é constante, isso é constante. Esses termos aqui, ó, são todos constantes. O grau da curva muda. Por que o grau da curva muda? Porque eu mudo o raio. Se eu mudo o raio, eu mudo o grau. Então o que ele fez aqui? Ó, eu até ia circular isso aqui, esqueci. Ele criou uma constante aqui. Ó. Por quê? Porque a velocidade não vai mudar. É 100 ou é 120. A gravidade não muda, 1146 não muda. Então criou um casinho. Gente, isso aqui é só para a gente tentar entender o gráfico. Na verdade que é um casão, né? É um K maiúsculo. Então olha a relação, olha a fórmula que eu tenho aqui. Eu tenho elevação, que é igual a uma constante, vezes x, okay? O G, que é um x, como se fosse, menos F. Então eu tenho isso aqui, ó. Vou mudar de cor aqui para ver se esse carinha está ficando grande. Eu tenho isso aqui, ó. Y é igual a AX mais B. É essa fórmula que eu tenho aqui. Ó. Y, que é a elevação, é igual a A, que é o coeficiente, X, que é a variável, que é o G, e B, que é o atrito. Beleza? Quem eu mudo aí? Somente o X. Então, o que é isso aqui é o quê? É isso aqui, ó. É uma reta. Então me dá esse gráfico. Opa, me dá, ó, aqui está o K, né? A constante K. Vai circular aqui, eu botei ela aqui embaixo. Então olha aqui, ó. O que acontece se o atrito aqui for zero? Ou melhor, quem é o atrito? Quem é o B? Pensem na matemática. Nessa fórmula aqui, quando eu vou fazer esse gráfico, o B está aonde aqui nesse gráfico? Considerando inclusive que o B aqui é negativo, né? Aqui, ó, o B é negativo. O B é aquilo que a gente chama de intercepto, não é? E vai deslocar o meu eixo. Não é isso que ele faz? Sim ou não? É, ele desloca para aonde? Ele desloca aqui, ó. Essa linha azul é o resultado, é o Y. Ok? O B é isso aqui, ó. Essa distância aqui ou essa distância aqui para baixo. Então ele vai deslocar o local aonde o gráfico corta o eixo Y. Porque, ó, o que acontece se eu botar X? Bom, vamos chutar aqui uma fórmula. Y é igual a 5 vezes X mais o B. Se o B, não, menos porque ele está negativo, menos, se o B for 2, o que quer dizer isso? Quer dizer que vai cortar no menos 2. E se o B for 0?
Quer dizer que vai cortar no zero, né? Ok? Por quê? Porque quando... deixa eu deixar aqui com menos 2. Para resolver isso aqui, o que acontece quando o x é igual a zero, já que o x é variável? X pode ser 0, 1, 2, 3, 4, qualquer coisa. O que acontece quando o x é zero no resultado dessa fórmula? 0, que 0 vezes 5 é 0, y é igual a menos 2. Então, quando x é 0, y é menos 2. Beleza? E agora, se o b for igual a 0, o que acontece quando o x é igual a 0? 0. Então, 0. E se o b for positivo, aqui, ó, mais 5. Quando o x é igual a 0, qual é o valor do y? 5. Aí eu vou ter esse valor aqui. Beleza? Então, o b vai me dar aonde essa reta corta o eixo y. Então, olha, aqui eu desenhei duas retas. Uma para o b igual a 0, que é essa aqui, ó. Quer apagar essa aqui por cima? Uma, essa aqui, ó. B é igual a 0. B, que é o atrito, B, que é o F, igual a 0. E a outra, atrito máximo. O B, o F, igual ao valor máximo que eu tenho. Como o valor máximo aqui ele vai entrar negativo, ó, na fórmula ele está negativo, vai cortar aqui embaixo. Ok? Então, essa reta aqui cortou, interceptou aqui embaixo. Então, o valorzinho daqui até aqui, está aqui o atrito máximo. Ok? Então, eu tenho duas retas paralelas, gente. Essas retas aqui são paralelas. E aqui sai o conceito do atrito máximo. Porque, ó, a minha primeira reta, atrito 0, F igual a 0. A minha limite superior aqui, atrito máximo. Então, eu vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar aqui com o F variando de 0 a F máximo. Ok? Eu faço a variação de 0 até o máximo. Tudo bem, 0, 0,1 ou 0, 0,1, 0,01, 0,02, 0,03. Vou voltar aqui, ó, aqui. Se eu estiver falando a 100 km por hora, o máximo é 12. Então eu faço essa variação aqui, ó. 0, 0,01, 02, 03, 04, 05 até 0,12. Para cada um desses valores aqui, o que eu tenho aqui nesse gráfico? Para cada valor do F, eu tenho uma reta aqui. Então, para cada valor do F, terei uma reta aqui, ó. Sempre uma paralela à outra. Beleza? Então, aí, dependendo do atrito que eu estiver usando, e eu vou considerar atrito diferente, dependendo do atrito que eu estiver usando, eu estou em algum lugar entre essa e essa. Deixa eu subir aqui, ó. Então, ó, eu vou trabalhar entre essa e essa. Dependendo do atrito, eu vou estar aqui, sempre nesse meio. Nunca para cá. Por que nunca para cá? Porque aqui eu teria atrito menor do que 0. Nunca para cá, porque aqui eu teria atrito maior do que o máximo. O máximo que eu considero, que é a relação entre a borracha do pneu, o pavimento asfáltico, aquela velocidade considerada. Beleza? Também nunca pode ser abaixo disso aqui, ó. Por que não pode ser aqui abaixo? Senão o F é negativo? Senão a superelevação é negativa. Ao invés de eu fazer isso aqui, ó, subir, eu estou descendo. Ao invés de eu pegar e girar para cá, eu estou girando para o outro lado. Tudo bem que um lado desce, mas eu estou considerando sempre do lado que sobe. Tudo que um lado sobe, o outro desceu. Então não dá para eu considerar superelevação negativa. Gente, em curva a superelevação tem que ser sempre positiva, que é o máximo que eu vou girar. Beleza? Então não dá para ser abaixo daquilo ali também. E aqui para cima tem algum limite?
Ou eu vou até o infinito? Ao infinito e avante aqui. Não, o 1 é o atrito ali para cima. Não... Então quer dizer que essa reta aqui pode continuar o resto da vida aqui. Essa aqui também. Depende do E máximo. Ah, aqui não é superelevação? Mas existe um E máximo? Sim, depende. Existe? Existe, não, a gente não viu a fórmula ali que o E máximo é função do raio mínimo? Então, na verdade, não existe um E máximo, na verdade, existe um raio mínimo. Se existe um raio mínimo, existe um E máximo. Então, eu vou ter um valor máximo para o E aqui. Esse máximo para o E me fecha isso aqui. Então, eu tenho que fazer algo aqui dentro. A minha relação nessa fórmula aqui tem que ser algo dentro dessa figurinha que a gente chama de paralelogramo de valores aceitáveis. Olha que nome bonito. Não é um nome bonito? Vai aqui, ó. Paralelogramo dos valores aceitáveis. E aí vai 0, E máximo. Óbvio que aonde o E máximo aqui, ó, encontrou o atrito máximo, eu tenho G máximo. Eu estou na formulazinha. Ok? Raio mínimo. Exatamente nesse ponto aqui eu tenho raio mínimo. Raio mínimo é dado com G máximo. Lembrando, G é o inverso de R. Para eu ter o G máximo, o raio tem que ser mínimo. Então, elevação máxima, G máximo, raio mínimo, o atrito é máximo. Tudo dentro desse paralelogramo é válido. Eu acabei não fazendo os desenhos, achei que eu ia fazer os desenhos, aí não fiz. Bom, até semana passada a gente calculava as curvas usando a superelevação da tabela. A partir de agora eu não uso mais a superelevação da tabela. A superelevação tem que ser calculada. Por quê? Porque eu não uso o raio mínimo. Então, o raio mínimo 125. O exercício último que a gente calculou, o raio mínimo era 125, a gente calculou o raio com 250. Se o raio é 200 e... cadê? Deixa eu voltar, eu devia ter voltado a fórmula aqui, ó. Aqui. Raio mínimo, elevação máxima. Se o raio não é mínimo, se eu usei o raio 250, a superelevação não é máxima. Então eu mudei a superelevação, baixei ela. Okay, ao invés de ela ser superelevação 10, ela pode ser 9, 8, 7, sei lá, qualquer outro valor. Então, a partir de agora eu calculo a superelevação. A tabela tem a máxima aceitável. Por quê? Porque de repente eu posso fazer alguma coisa e usar a superelevação maior que a máxima. Não dá. Porque eu mudei o raio, porque eu mudei a velocidade, então eu não consigo trabalhar com a superelevação muito alta. Beleza? Gente, aqui, eu não fiz os desenhos aqui, mas eu apago, faço um vai e volta aqui. Deixa eu apagar esse aqui, e aí a gente já vai para o intervalo. Aproveitando aqui, nessa brincadeira aqui, então a gente mais ou menos fez. Não pode ser aqui. Deixa eu botar aí. A minha relação não pode dar esse ponto aqui, esse ponto A. Por que não pode ser aqui? Porque ó, o E é menor que o máximo, o G é menor que o máximo, esse ponto aqui está 100%. Por que não pode ser aqui? Porque o atrito é negativo, só por causa disso. Ó, atrito zero, para cá é atrito negativo. Por que não pode ser aqui? Aqui o atrito não é negativo. Ó, está entre o zero e o máximo. Estou com uma elevação acima da máxima. Por que não pode ser aqui? Porque o atrito é maior que o máximo. Maior que o máximo o carro não anda, né? Eu já tenho o meu atrito máximo calculado. E por que não pode ser aqui?
inclinação negativa. A inclinação é negativa. E na curva, na pior das hipóteses, eu vou botar 2% de inclinação. Que é só para nivelar, só para desfazer isso aqui, ó. Só jogo 2 para fazer a curva e beleza. Na pior das hipóteses eu faço isso. Ah, tudo bem, se eu usar uma curva com raio 5.000, eu até posso fazer ela sem mexer. Porque o raio é gigante. Vocês vão ver, se usar essa fórmula aqui, ó, tirando o K aqui, obviamente, e colocar um raio 5.000, vocês vão ver que a superelevação vai dar menos qualquer coisa. Menos 10% de superelevação. Porque o raio é gigante. Beleza? Então eu consigo fazer a curva sem mexer no projeto e sem mexer na superelevação. Beleza? E se for aqui, uma boa questão para a prova. A, B, C, D. Qual dos 5 pontos é válido? Por quê? Porque está no meio, está onde tem que ser. Essa é uma boa questão para a prova. Vou pensar nela. Vou pensar no caso. A superelevação é negativa. Aqui, ó. Gente, ó. 4 critérios para fazer isso. E aí ele dá o desenho. Eu vou fazer aqui no nosso desenho. Vou apagar isso aqui. E aí eu faço aqueles desenhos aqui, ó. Eu ia fazer, mas aquela curva é meio chata de fazer aí no PowerPoint. Então, ou eu trabalho aqui, nessa linha azul, ou eu trabalho nessa verde, ou eu trabalho na amarela, Três critérios. Azul, considerando a velocidade de projeto. Verde, considerando a velocidade média. Amarelo, considerando uma relação aí quase que de 1 para 1. A variação uniforme entre elevação e grau da curva. Ou eu uso a melhor de todas, que é essa aqui. Que é a interpolação entre essas aqui, que é o método da Ashton. Já viram falar nisso aqui? Ashton. American Association for State Highway Transportation and Official. É o DNR americano. Okay? O órgão americano que cuida de rodovias. E é quem mais pesquisa a rodovia. Okay? Tanto que normalmente as normas deles valem não, né? As normas deles valem para eles, mas normalmente o mundo inteiro usa. Okay? Eles investem, eles pesquisam muito bem isso. Os órgãos europeus ultimamente estão pesquisando bastante também. Pega e copia. Eles pesquisam lá tanto, investem, você pega o que ele fez e adapta. Ok? Os quem? A gente usa as normas da Ashton. Na maioria. A gente não é bem copia, óbvio que tem que adaptar. Porque eles têm uma realidade, a gente tem outra. Então a gente usa a base deles. O DNR tem no Rio de Janeiro o IPR, o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, que pesquisa, pega o que a Ashton fez e adapta para o nosso, pesquisa, faz os nossos parâmetros. É que eles investem muito mais. Então as normas deles costumam ser muito boas, muito bem feitas. Então você pega a dele, o que eles fizeram? Vamos partir da dele e fazer a nossa adaptação. Ok? Então já vai aparecer aqui. Critério 1, velocidade de projeto. Critério 2, velocidade média. Critério 3, a variação atrito superelevação constante. Critério 4, método da Ashton. Aí tem
4 critérios aqui. O 3 não apareceu muito, vocês têm isso no livro, página X aí do livro, página 77 do livro. Beleza? Qual critério a gente usa aqui na sala de aula? Desses 4 aqui. Eu tento usar o da 4. Vocês vão ver que na próxima semana, fazendo o projeto, vocês vão pegar um raio, então vocês vão calcular uma curva lá no trabalho de vocês, vão pegar um raio, aí em cima desse raio, vocês vão ter a velocidade, na verdade, vocês vão ter a velocidade, aí vocês vão atribuir um raio, e em cima desse raio, em cima dessa velocidade, vocês vão ter a superelevação calculada, aí você vem aqui e faz o gráfico. Gente, para o projeto de vocês tem que ter esse gráfico, aí a gente já viu como fazê-lo, ok? Aí vocês vão pegar para cada curva e vão colocar o pontinho aqui, e vocês vão ver onde é que ele está. Onde é que ficou esse ponto? Na verdade, o que a gente quer? A gente quer que o nosso ponto fique... A gente quer... Esqueçam a projeção aqui, deixa eu tampar aqui. Com o que tamparei? Não é que aí ele vai desligar. Deixa eu só tampar um pedaço aqui, porque senão ele... Ixi, desligou. Ele entra na espera. Nada como um papel. Gente, eu quero que no meu gráfico a minha relação esteja aqui acima, nesse triângulo superior aqui. Ok? Eu não quero isso no triângulo de baixo. Então eu não quero isso nessa parte de baixo aqui. De preferência próximo a essa linha 4 aqui. Beleza? Então, no projeto de vocês vão ter que traçar esse desenho. E exercício que a gente faz semana que vem, aí assim, o que vai mudar nos nossos exercícios que já foram feitos? Vai ser a mesma coisa, só que agora a gente vai calcular a superelevação. Então eu vou dar o exercício utilizando o raio igual a 4 vezes o raio mínimo. Aí vocês vão ter que calcular e ver, opa, a superelevação deu tanto. Aí eu tenho que ver o que eu mexo para chegar no valor plausível. Beleza? Aí aqui vai falar de superelevação depois do intervalo. Parte boa essa, não?